Boa noite, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo aqui nessa sexta-feira à noite, última sexta-feira de outubro, e hoje a gente vai falar sobre autogestão na medicina veterinária com uma convidada super especial, a doutora Vivian Lage, com quem eu tenho o prazer de trabalhar, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, e estou só esperando ela mandar aqui o convite. E a gente já inicia esse bate-papo, que vai ser muito legal, muito legal. Hello! Olá! Tudo bom? Apareci. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho dessa área que é tão interessante. Você sabe que várias pessoas entraram em contato... Oi? Meu celular deu uma surtada aqui. Pode continuar, desculpa. Várias pessoas entraram em contato comigo e acharam o tema interessante. E aqui também eu já quero pontuar que eu não sou a rainha da organização nem nada do tipo, né? Mas eu tive que criar estratégias aí para sobreviver, né? Então é isso um pouquinho que a gente vai conversar aqui também. Maravilhoso. Então vamos já dar início. Vivian, por gentileza, se apresenta, conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, eu sou Vivian, sou veterinária formada pela UF, sou clínica geral, meu foco principal é atendimento domiciliar. E de 1 ano e meio para cá, eu comecei muito essa questão da docência e da organização e da administração. Então, eu mudei muito a minha área de atuação. Passei a fazer não só o que eu já estava acostumada a fazer, como também aumentei o meu leque, né, de atuação. E aí é como se fossem várias vidas. Então, se não fosse a organização, eu não teria como fazer tudo, né, que eu faço. Então, é bem interessante falar sobre isso, porque foram umas coisas que eu fui desenvolvendo aos poucos. O que mais que eu posso falar sobre mim? Acho que basicamente é isso, assim. Hoje em dia, atendo em consultório, faço a parte também de responsabilidade técnica. Eu já tenho uma certa facilidade com questões burocráticas, atestado de viagem, a própria responsabilidade técnica, né? A gente acabou de sair de 2 dias aí de um congresso de gestão que foi super interessante. Então, esse leque que a medicina veterinária tem mesmo, e basicamente é tudo isso que eu faço. Faz tudo? Faz tudo. Faz tudo. Maravilhoso. Então explica pra gente, né? Porque na verdade esse, apesar de ser um tema muito antigo, né, para todos nós que fazemos clínica e que fazemos, trabalhamos como autônomos, é um tema que é pouco falado e agora é que tem vindo mais à tona, né? Fala pra gente, por gentileza, Chuchu, o que é uma autogestão? Então, a gente precisa se organizar no dia a dia. E aí a gente tem 2 formas. Ou uma pessoa que faz isso pra gente. A gente está muito habituado a esse tipo de coisa, porque muitas vezes você trabalha num consultório, numa clínica, e você vai ter uma secretária para fazer aquilo tudo ali para você. Ou então você vai começar a criar estratégias, né? E eu digo isso com muita tranquilidade. Tudo que eu aprendi foi batendo cabeça mesmo, né? Até chegar ao ponto máximo de chegar ao ponto de começar a fazer um curso de organização, né? Então, hoje, no início do ano, mais uma das coisas que eu estava fazendo, eu dei a louca lá, saí comprando curso, fazendo pós, tipo, como se eu já tivesse... como se eu tivesse tempo sobrando. Tempo sobrando. E aí, assim, esse curso que eu comprei, na verdade, eu até separei alguns livros aqui, e aí é uma pessoa que eu já sigo, eu já segui há pelo menos uns 2 anos no Instagram, que é a Thaís Godinho,
e ela estava lançando o Método da Vida Organizada. E eu já tinha lido esse livro aqui dela, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vida Ah, que legal! E ele é legal porque ele tem umas partes que você, apesar de eu já ter lido, eu não preenchi, né? Mas ele tem partes que ele deixa em branco para que você coloque. Então, ele funciona também como se fosse um diário, né? E aí você consegue colocar bastante coisa aqui. Eu gostei muito desse livro. E aí até foi por conta disso que eu acabei optando também por comprar o curso. E esse curso a gente tem um acesso aí de 3 anos, né? Então, eu vou assistindo no meu tempo. Não tem essa pressão toda de terminar correndo. E foi a partir daí que eu comecei, e eu acho muito importante aqui a gente conversar que quando a gente está falando muito de produtividade, a gente não está falando da questão tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Então, uma das coisas que a Thaís deixa muito claro é a produtividade compassiva. É você conseguir ser produtiva, mas você saber os momentos que você tem que descansar, os momentos que você tem o seu limite, entendeu? Não, até aqui eu vou fazer, depois disso não dá. Então, ela tem uma pegada muito humana. Ótimo. E aí acabei optando por isso, porque essa coisa do que hoje em dia a gente reclama tanto de coach e tudo mais, né? Acaba não sendo uma coisa viável para todas as vidas. A gente tem que entender que cada um tem as suas lutas e realmente essa coisa do trabalho enquanto eles dormem é uma grande armadilha, né? E aí eu comecei a fazer o curso e comecei a ter levar para minha vida as micro coisas que ela vai ensinando. Ainda não terminei o curso, ainda tem um bom caminho aí pela frente, mas tem de tudo, desde clube do livro. São coisas que eu não consigo acompanhar de fato, mas é bem completo e me ajudou muito até para conhecer muitas ferramentas, né? Que é uma das coisas que a gente vai também conversar aqui sobre. Então, assim, a autogestão é um movimento interno nosso de falar assim, cara, o que eu vou fazer para eu não surtar, né? Para eu conseguir dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer. Então, eu acho que pelo menos o caminho que eu tracei foi esse. Como que eu vou me organizar para eu conseguir fazer tantas coisas, né? E ser produtiva de fato. Excelente, já estou aqui anotando tudo. E então você começou a estudar a autogestão por conta dos seus atendimentos domiciliares ou foi depois que você começou a entrar nessa parte de docência? Olha, eu comecei a estudar depois que eu entrei na docência. Uhum. Mas hoje em dia, fazendo o curso e vendo as questões todas, eu entendo que eu já fazia muitas coisas, mas eu não sabia que isso era uma técnica, né? Então, por exemplo, a questão toda do atendimento domiciliar sempre foi assim, né? Quando deu o boom da pandemia, os meus atendimentos quadriplicaram, né? Eu fazia o Rio de Janeiro inteiro, então muitas vezes eu tinha roteiros tipo Jacarepaguá, Copacabana, e eram coisas que eu perdia muito tempo, e aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, não tá legal desse jeito, então eu tô perdendo muito tempo no trajeto e não estou conseguindo otimizar as coisas. Então, como é que a gente faz para organizar? Levando em consideração que o domicílio é um atendimento preventivo e eletivo, né? Não é urgência e emergência, eu comecei a segmentar por regiões. Então, tem dia da Zona Norte, tem dia da Zona Sul. Então, comecei a otimizar. Parei de atender em alguns lugares, porque eu não estava dando conta, de fato. Na pandemia, eu cheguei a ficar 12 horas fora de casa, né? E com aquela tensão toda de chegar em casa, deixar a roupa do lado de fora, que a gente não entendia como eram os processos, então era uma coisa assim muito trabalhosa.
E aí, essa coisa da organização, de botar no Google Agenda, que é uma coisa que a gente tem que ver muito o que funciona pra gente, né? Às vezes, o físico é o que funciona pra você. Então, você vai ter que ter aquela sua agendinha para você anotar as coisas e tudo bem. Eu já sou muito do digital e hoje em dia faz muito mais sentido pra mim, até porque eu tenho hoje em dia secretária. Então, ela consegue agendar as coisas para mim e cai no meu Google Agenda. Eu atualizo e já aparece aquilo ali para mim. E aí eu comecei no próprio Google Agenda, a gente consegue, por exemplo, fez uma vacina, jogar para o ano seguinte. O endereço, a gente joga o nome do paciente, o endereço daquele paciente já aparece. Então, o início é muito trabalhoso, mas depois que você começa a ficar organizado de fato, as coisas já vão com uma fluidez muito grande, né? O próprio entendimento da própria geografia, para saber qual vai ser o roteiro que eu vou fazer, né? A questão vou fazer as vacinas primeiro, porque elas ficam no gelo, e depois eu vou fazer as consultas. Ou então, não, vou tentar um encaixe, porque eu já estou no bairro da pessoa. Então, tudo isso eu já fazia, né? Só que eu fazia assim, no início, eu tinha muito trabalho e gastava muita energia. E aí, com o tempo, eu fui baixando a bola e fui pensando nesses processos. Como é que eu faço para otimizar isso? Então, é isso que eu te falei. Dia de Zona Norte, dia de Zona Sul, não atendo mais região tal. E aí, eu comecei a organizar. Quando entrou a docência, eu realmente eu senti essa necessidade de uma coisa a mais. Porque eu não... Era mais uma coisa que ia entrar na minha rotina que já era bem pesada. Então, eu tive que reduzir um pouco os atendimentos. Eu tive que, para poder encaixar ali, eu tive que tirar algumas coisas. Então, é saber também dizer não, né? Isso faz parte do processo. Então, eu já fazia, só que fazia sem saber, e depois eu passei realmente a organizar muito melhor depois que entrou a questão da docência aí na minha vida. Excelente. E você agora que está estudando muito isso, né, que tem aplicado mais coisas na sua rotina, quais são os mecanismos que são mais utilizados? Você falou de alguns mecanismos, né, que inclusive você aprendeu aí no curso. E como que isso a gente consegue aplicar para a nossa rotina da medicina veterinária? Da mesma forma que a agenda, você tem que ver o que você se sente melhor. Porque, por exemplo, tem um dos aplicativos que eu não conhecia, que eu passei a conhecer por conta do curso, eu cheguei inclusive a baixar, eu já até desinstalei, porque eu não me adaptei a ele. E assim, o que todo mundo fala é que ele é maravilhoso. Mas para mim, ele não funcionou. Ele se chama Todoist. Eu não consegui usar o Todoist. Não consegui. Aí, assim, o que eu uso? Eu tenho que até confirmar o nome, mas eu vou chutar. Depois, se estiver errado, até tento corrigir isso. Mas, assim, eu uso o Google Agenda. O Google Agenda, eu separo, eu boto etiquetas com cores diferentes. Então, a cor do meu pessoal é uma coisa, a cor da faculdade é outra, a cor dos atendimentos é outra, né? E visualmente eu já tenho uma certa noção disso. Aqui tem alguma coisa pessoal, deixa eu ver o que é, aniversário de alguém e tal. E são coisas pontuais. Então, assim, por exemplo, existem coisas que eu já sei que vai ter a consulta da coxinha na segunda-feira, 9 horas da manhã. Exemplo real. Eu vou realmente atender a coxinha segunda-feira, 9 horas da manhã. Dela, inclusive. É uma pug. Um beijo pra coxinha. A coxinha é maravilhosa. E aí eu vou atender a coxinha segunda, 9 horas da manhã. Tem um horário para isso. Agora, vamos supor que eu tenha que fazer um projeto para uma pós que eu vou lançar. E aí eu tenho até o dia 15 de novembro para fazer isso. Se eu colocar isso na agenda, vai ficar gerando aquela notificação e eu não necessariamente eu vou conseguir fazer aquilo naquele momento e a coisa vai se perder. Então, eu descobri que eu tenho que ter um outro aplicativo para esse tipo de demanda, né? Uhum. Então, as coisas que tem horário, eu boto no Google Agenda. As coisas que são
para um futuro, né, mais próximo, eu já tenho uma lista que aí realmente a galera usa muito Todoist e ama. Eu não consegui me adaptar, eu comecei a usar um aplicativo gratuito que se chama Color Note. Ele é como se fosse uns post-its, né? Uhum. Você consegue botar post-it no seu celular com micro lembretes para você, e aí ele fica aparecendo. E ele também, o mais importante é que ele consegue fazer listas. Ah, legal. Então eu faço listas. Então eu tenho a lista do pessoal, aí tá lá, marcar nutricionista, pegar resultado de exames. E aí tem a lista da faculdade e a lista dos atendimentos. Resultado do exame do fulano. E aí eu vou organizando. E tem uma coisa que ela comenta no curso que eu gostei muito, que é assim, que é o follow-up, né? O acompanhamento. Então eu criei uma quarta lista que é assim, por exemplo, mandei um projeto para uma empresa, essa empresa está analisando, né? Não sei se vamos patrocinar. Aí isso vai para a lista do follow-up. Por quê? Porque a bola não está comigo mais. Eu estou esperando a empresa me responder se ela vai topar ou não. Então, para eu não deixar isso no limbo, eu criei a lista do follow-up, que é uma coisa assim, eu estou vendo ali e a empresa não me respondeu. Então, eu vou lá, entro em contato com eles. E aí, como é que tá? E fica acompanhando, por isso que chama follow-up. Então, eu gostei muito dessa divisão das coisas e tinha muita coisa que entrava na minha agenda que é para esse limbo, porque eu não separava isso em aplicativos diferentes, né? Que legal. Então, isso é muito legal. E outra coisa, assim, que eu acho maravilhosa, que eu meio que me viciei em fazer isso, é o planejamento semanal, planejamento mensal, e os outros eu não consigo fazer. Mas existe o planejamento trimestral, semestral, que é você olhar assim com olhar para o futuro. E aí, o que funciona muito bem para mim? Porque, vamos dar um exemplo. Toda segunda-feira de manhã eu procuro fazer meu planejamento semanal. Tem gente que faz no domingo, mas eu tenho muito essa coisa do domingo, eu quero ser praticamente uma planta. Eu não quero fazer nada de trabalho. Mas tem muita gente que faz no domingo, eu gosto de fazer segunda-feira de manhã. O que é isso? Eu vou pegar de segunda a sexta e vou ver tudo que tá ali naquela agenda. E aí vai ter muito assim, comprar Cytopoint do fulano. Aí eu já sei, eu tenho que mandar mensagem para comprar o medicamento. Então, assim, vai ser aquilo ali que vai determinar como vai ser minha semana. Para eu não chegar, eu tenho, sei lá, uma ProHeart na quarta, eu chegar na terça e descobrir que eu não tenho a dose do ProHeart, ficar igual uma maluca correndo atrás da dose do ProHeart, de uma coisa que já estava ali na minha agenda, que eu tinha que fazer. Então, tá tudo ali, desde revisão, enfim, todas as coisas que estão ali para o futuro, né? E aí eu sinalizo isso na agenda e eu faço essa revisão das coisas, de olhar como é que estão os agendamentos, se apareceu tudo realmente, porque às vezes não atualiza, né? E aí eu checo também com a secretária para ver se está batendo tudo direitinho. E uma vez por mês a gente faz o planejamento mensal, que é a gente olhar para o mês seguinte e ver, aqui eu vou ter uma viagem. Deixa eu olhar para ver se o negócio lá do Booking tá reservado direitinho. Então, uma coisa que me dava muito nervoso, assim, que eu não tinha o menor planejamento, eu sabia que eu queria tirar férias, mas eu não me programava para isso. Então, o que acontecia? Só tinha lugar caro, só tinha resto de reserva, porque todo mundo ia tirar férias naquele período, né? E eu era obrigada a fazer alguma coisa que eu não queria, porque eu não tinha essa coisa de olhar para frente, né? Então, por exemplo, as férias de janeiro eu já tenho que estar olhando por agora. Aí eu já comecei a me organizar. É perfeito? Não é. Não é, porque assim, realmente tem... acontecem também, Sim. né? Sim, e falha, mas pelo menos eu tenho plena noção hoje em dia das ferramentas e
E aí, assim, é muito mais fácil para mim essa coisa do planejamento semanal, planejamento mensal. As listas que o Color Note, só para complementar, depois que você faz, você aperta em cima, ele risca para você. Uhum. Fica aquele risquinho. Aí todo mês, tudo que tá riscado eu tiro e vou botando coisas novas. Então ele é muito fácil de editar e alimentar. E ele fica direto assim numa das páginas, né, do meu celular. Então eu vou passando e eu vou vendo as listagens todas, né? E é isso, assim. Esses são, atualmente, eu não faço muita coisa. Só para complementar, tem uma coisa que eu tô começando a usar e que eu acho tô achando muito prático, muito simples, que é o Trello. O Trello é super famoso. Eu ia super perguntar do Trello, porque eu odeio o Trello, meu Deus do céu. Olha, eu não achei o Trello difícil. Eu nunca tinha achei usado. impossível. Sim. Eu nunca tinha usado, aí eu comecei a usar e parei um pouco. A gente estava tentando usar o Trello para a gente poder organizar, por exemplo, a aula prática. Todos os materiais que a gente vai usar, ele funciona muito como lista também. Então, só que é um jeito diferente. Então, são várias pessoas que conseguem entrar naquele sistema ali alimentando. O Color Note não, o Color Note ele é meu, eu não tenho como passar para outra pessoa poder colocar informações ali para mim, entendeu? Então, a princípio eu não achei o Trello difícil e eu tô conseguindo usar numa boa. Então, assim, para fechar, não existe assim um aplicativo perfeito, né? E toda hora eles estão criando, né, mais aplicativos. Ela fala sobre muitos aplicativos, né, no curso. Antes de vocês comprarem o curso dela e tal, porque eu não estou recebendo um centavo para falar sobre isso também. Mas sigam ela, porque mesmo as dicas, às vezes ela faz a semana da organização e tudo isso é gratuito. Então isso me ajudou bastante para eu ir conhecendo até o trabalho dela e levou tipo uns 2 anos para eu poder realmente chegar e falar, acho que está na hora de comprar o curso e mesmo eu não tendo terminado ainda, eu já estou achando muito valioso assim para minha rotina. Você falou desse aplicativo Color Note, eu costumo usar o Google Keep, né, que é parecido, né? Ele também consegue deixar tipo uns post-its na área de trabalho do celular, né? E como é vinculado no Google, você também consegue editar pelo computador e pelo celular. Eu me dou bem com... Porque eu vivo de lista, eu sempre vivi de lista. Sim. Eu sou uma pessoa que vive com listas. Eu tenho lista para tudo. Sim. Eu tenho até um livro que é muito legal, assim, não é de trabalho, mas é listografia. Você faz listas de todo tipo, de tudo que é coisa que você possa imaginar. Para nós virginianos, é festa, é Disneylândia, é aquele livro. Mas... Dois comentários. O Google Keep eu uso para fazer lista de compras. E aí, como eu tenho um Google que é igual a Alexa, né? A gente fala assim para ela. Não sei se eu vou falar se vai ativar alguma coisa aqui, mas é tipo, não sei o que Google, não vou falar direto. Não sei o que Google, adicionar arroz na lista de compras. A gente fala com ela e ela joga para sua lista de compras. Aí você tem que escrever e botar isso numa lista. Achei isso importante. Depois você vai me ensinar isso. O Google Keep da lista de compras é compartilhado com meu marido. Então, tipo, da onde eu tô, eu vou acrescentando coisas e ele tá lá no mercado e ele tá só ticando as coisas no Google Keep, que a gente compartilha, né? Dá para dividir o compras Google compartilhada também. Isso. E aí eu uso o Google Keep para lista de compras. É muito boa. Eu uso para tudo. Eu ia falar outra coisa também. Toda a minha organização no Google Keep. A outra coisa que eu ia falar é que falaram hoje no Congresso de Gestão, né? Eu acho que foi até uma moça que estava falando de neurolinguística, enfim, estava falando sobre essa questão que eu acho muito interessante, né? Quando a gente coloca numa lista, a gente está tirando, né, peso da nossa cabeça.
Então, Sim. a questão da lista é essencial, né? Porque a gente fica exausto com aquilo tudo na cabeça e não posso esquecer isso. E aí, o não para o cérebro esquece isso, né? Então, quando você joga numa lista, você tá... É como se você realmente estivesse delegando para alguém, né? Então, Sim. funciona bem. Sim, eu já tinha lido sobre isso também, porque eu também gosto muito dessa parte. E você falou que você tem uma secretária, né? Você considera assim, necessário terceirizar, né, os serviços? Porque eu sei que a secretária para você tem pouco tempo ainda, Sim. né? Mas fora isso, você terceiriza algum outro serviço? Você recomenda algum? Como que você trabalha isso? Eu tive muita dificuldade para começar a ter secretária, porque eu tenho muito essa questão da onipresença. Ninguém vai saber responder como eu respondo. Só que eu cheguei num nível de demanda que se eu não tivesse alguém para fazer isso, porque, por exemplo, hoje eu estava lá nas palestras e ela estava fazendo agenda para mim, respondendo os clientes, ela ouve áudio e resume para eu não ter que ficar perdendo tempo ouvindo áudio. Então, assim, óbvio, não é exatamente como você. E você tem que ter plena consciência disso, que é uma outra pessoa trabalhando, mas que vai tirar um pouco da sua cabeça, óbvio. Tem muitas questões que são dúvidas técnicas e ela não é veterinária, então vai cair para mim e eu faço questão de mandar um áudio, né? Ou mandar uma orientação para a pessoa, entro no sistema, reviso receita. Quando chega nesse nível técnico, volta para mim, né? Mas pelo menos o grosso ela consegue segurar. E a princípio eu deveria fazer isso também com rede social. Só que o problema é um apego mesmo que eu tenho e aí eu acho que não vou conseguir com que outra pessoa faça do jeito que eu quero e tudo mais. Só que aí o que acontece? Eu quase não coloco. Então, acaba ficando essa falha, né? Aí eu fico falando para mim mesmo que é antes feito do que perfeito, né? Mas com rede social eu ainda não consegui o feito, né? Eu ainda estou buscando o perfeito. Então, isso eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu acho que seria um próximo passo. Terceirizar também a questão da rede social. Óbvio, vai ter as minhas postagens, a minha cara naquilo ali, mas eu aprender a delegar é muito importante, né? Eu acho que os grandes gestores e os grandes líderes, eu tenho muita dificuldade de chegar, você tem que fazer isso. Então, assim, eu gosto de pessoas que têm iniciativa e que fazem as coisas, né? E aí, assim, se a pessoa não faz, então a gente tem essa mania, né, de querer pegar pra gente e querer fazer. Só que quando você vê, você tá pegando tudo, inclusive isso é uma artimanha das outras pessoas também, para ficar encostadas ali, porque elas já sabem que você vai resolver. Então, pessoas que performam inutilidade. Isso. E aí, eu já percebi essas artimanhas, eu demorei um pouco, mas eu já percebi que se eu não delegar, eu vou surtar. E eu falo por experiência própria. Quando eu tinha 9 anos, a minha mãe teve um AVC. Ela não teve sequela nenhuma, sabe? Mas o AVC dela foi totalmente por sobrecarga. Caramba. 3 filhos trabalhando fora, né? Cuidando da casa, né? Então, assim, foi muito pesado para ela. E aí eu sempre fico lembrando dessa história, porque eu fico assim, cara, se eu não prestar atenção e eu não saber os meus limites e eu não saber o momento que eu preciso parar, eu vou ter alguma questão séria, né? Como eu tive em 2022, eu tive uma crise de enxaqueca que foi totalmente por estresse, né? E até organizar e mexer as coisas, óbvio, teve uma questão física também, o próprio bruxismo, que não deixa de ser a questão da ansiedade, né? Da tensão. Então,
é uma bola de neve. O que acontece com a gente que é muito workaholic, né? A gente não sabe quando tem que parar e aí tem que vir um sintoma físico absurdo pra te obrigar a parar. E aí eu fiquei pensando assim, pô, é enxaqueca, pode vir um AVC, um infarto, sei lá o quê. Então, eu pensei em todas essas coisas para eu começar a repensar, né? E aí eu tenho feito esse movimento nesse sentido. Excelente, muito bom. Realmente, assim, delegar é muito difícil. Eu também tenho muita dificuldade. Eu também tenho dificuldade com a rede social e eu tenho uma pessoa que faz a minha rede social, mas eu ainda tenho aquela coisa de não... eu que preciso fazer isso. E eu também, a gente estava conversando no outro dia, né, sobre a secretária, e eu também tenho essa coisa, gente, mas como é que ela... Eu respondo, né, os meus clientes, eu falo com eles, eu assumo a frente. E Sim. ter uma secretária, assim, é uma coisa que me assusta ainda um pouco. Mas é uma coisa que está aí sendo trabalhada mentalmente para um futuro talvez não muito distante. Sim. E você falou também dessa questão do assistente aí do Google, né? Que parece uma Alexa. Você acha que a inteligência artificial ela pode ser uma aliada para a gente, né? Para os médicos veterinários autônomos? Pode. Eu assisti uma palestra de uma... Eu acho que ela é do marketing da MSD. Ela é responsável por todo o marketing do MSD. E aí ela falou nessa palestra sobre o ManyChat, que inclusive a gente... você já deve ter visto algumas postagens que tem assim... para receber um e-book, escreva eu quero. Aí você bota eu quero. Quando você escreve eu quero, já cai direto para essa inteligência artificial que se chama ManyChat. Ela faz, se eu não me engano, são até 100 interações por mês gratuitas, que ela vai fazer esse movimento de ficar mandando PDF, aquilo tudo é inteligência artificial, não é uma pessoa de fato que faz isso. E parece que dá para fazer retorno de consulta usando isso. Então, eu já pensei assim, num pós-venda, sabe? Eu vou atender a coxinha segunda-feira, 9 horas da manhã. Aí depois, na terça-feira, o ManyChat poderia fazer algum comando ali pelo WhatsApp de como é que ficou a coxinha? Tem alguma dúvida na receita, sem eu ter que escrever essa mensagem, sem uma pessoa ter que escrever essa mensagem, né? A secretária poderia fazer isso? Poderia. Mas não vai adiantar muito, assim, porque depois, de qualquer forma, eu vou ter que ler e isso vai ter que passar por mim, porque passa no quesito técnico, realmente. Mas existe essa possibilidade da inteligência artificial ajudar muito a gente nesse quesito, assim, de ter menos trabalho, né? Por exemplo, a minha lista de compras é por voz, né? Então, isso me facilita a vida. Eu não preciso nem pegar meu celular e abrir. Eu só falo e foi pro universo. E aí, existem essas coisas, né? De você saber organizar e aquilo trabalhar por você, né? Porque... Tem as questões ruins, mas eu acho que a inteligência artificial, ela veio para facilitar, sim. Facilita, né? Eu, às vezes, quando eu resolvo fazer as minhas postagens do Instagram, às vezes eu vou lá eu escrevo e aí eu vou lá no ChatGPT e falo, ChatGPT, resume isso para mim, né? E aí ele prepara bonitinho, separa os tópicos e deixa mais organizado para poder postar. Então, assim, acaba que facilita um pouco, né? Assim, já ajuda você. Às vezes você joga assim, eu queria falar sobre isso. Como que eu organizo essa ideia? Né? E ele já te dá toda uma listagem de tópicos, por onde qual caminho você deve seguir. Realmente é muito prático, bastante útil. E tem uma outra ferramenta também. Né? Sim, tem uma outra ferramenta que, inclusive, eu falo dela na palestra, além do ManyChat, que é o Google Trends. Que ele pega o que as pessoas estão mais pesquisando. Então, assim, eu não sei que tipo de postagem eu faço. Aí você entra no Google Trends e o que os donos de gato estão querendo saber. Ele bota lá
as principais pesquisas. Então, ele pega as pesquisas dos donos dos gatos no Google e ele te elenca ali. Então, ele vai falar, ó, a galera tá perguntando muito, ele faz gráficos, assim, é uma coisa bem legal. Eles estão procurando demais sobre vermífugo. Então, você vai lá e, vou fazer uma postagem sobre vermífugo. Então, é um lugar que você tem ideias e aí é juntar a fome com a vontade de comer. Porque a pessoa tá querendo saber aquilo ali. Aí você vai e faz uma postagem. Uhum. Então, a tecnologia, ela te proporciona esse tipo de coisa. Te poupar trabalho de fazer uma legenda e tudo mais, né? E também você saber o que você vai postar na rede social também. Então, eu acho que é isso também. Como eu entendo muita coisa dessa parte de marketing e tal, e assim, não é meu objetivo ser marqueteira, né? Eu acho que é cada um no seu quadrado, de fato, mas eu acho que como eu entendo muito, essa é a minha dificuldade de delegar, entendeu? Porque é uma área que eu gosto, então eu acabo estudando muito e mexendo nessas ferramentas, né? E facilita demais a nossa vida também. Então, eu uso muito, inclusive, assim, e eu acho bizarro porque o ChatGPT, ele tá muito bom. Até hoje eu não peguei nada que ele tenha me falado assim errado, sabe? Já teve até uma postagem que eu tava vendo de uma menina que tava perguntando sobre ovo, de botar ovo na geladeira, e o ChatGPT falou sobre essa questão que perde a película protetora, que são coisas que a gente teve, assim, na faculdade, na parte de tecnologia de alimentos. Uhum. E a pessoa perguntou no ChatGPT, uma pessoa leiga, e ela teve acesso àquela resposta ali. E perfeito, exatamente como a gente aprendeu na faculdade, que durou 5 anos. Então, é uma facilidade, né? De qualquer forma, óbvio, a gente tem que ter um crivo, a gente como técnico vai ler aquilo ali, e se tiver uma coisa muito discrepante, a gente vai brecar. Então, eu não acho que a inteligência artificial vai substituir seres humanos, né? Mas eu acho que a inteligência artificial, ela veio para melhorar os processos, porque se você acha que você fazendo o seu arroz com feijão, isso vai ser suficiente, não vai ser mais. Não vai. Você vai ter que arranjar outra coisa para fazer, porque a máquina facilmente vai te substituir. Vai. Aí, nesse caso, eu até concordo com isso. Mas se você se diferenciar, né? Então, aí realmente não vai ter para ninguém. A gente vai continuar sendo superior realmente do que a máquina. Perfeito. E você, assim como eu, né, que faz atendimento domiciliar, né, a gente é nosso chefe, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas quais são as principais dificuldades, né, nesse termo de gestão, de organização do profissional autônomo que não necessariamente trabalha com uma clínica, né? Porque você é a sua clínica, você é uma clínica ambulante. Então, quais são as principais dificuldades e como que a gente pode fazer para driblar essas dificuldades? Sim. A principal dificuldade que eu tenho eu tinha muita dificuldade de dizer não para os atendimentos. Então, eu sempre botava mais um. E aí, o que eu comecei a perceber? Que quando chegava na 4ª, 5ª casa, eu já não estava rendendo. A pessoa paga o mesmo valor para todas as consultas ali, né? Mas na 4ª e na 5ª eu já não era mais a mesma profissional que a primeira. Então eu comecei a pensar, cara, não tá legal, entendeu? Eu tô aqui me exaurindo, sempre arranjando um jeito, entendeu? Então as coisas têm que ter um horário, né? E aí eu comecei a pensar mais uma vez na questão da onipresença. Não dá para ser. E aí eu comecei a pensar nessas coisas. E a nossa geração, que é uma geração millennial, é uma geração que tinha muita perspectiva no trabalho. A gente achava que o trabalho iria salvar nossas vidas. A gente descobriu que não vai ser isso, né? E a gente teve esse abismo, né? E a gente tem um problema muito grande com o descanso. A gente se sente muito culpado por descansar.
E, extremamente, nossa, muito ruim. E É muito aí, difícil. eu não posso atender porque eu tô levando minha filha no curso de inglês. Eu não posso atender porque eu estou na academia. No início eu me sentia culpada por isso. Só que aí depois eu comecei a pensar, a profissional que eu sou é exatamente porque eu faço terapia, tenho saúde física para ir na academia, né, na frequência correta. Tenho o objetivo do domicílio é trazer qualidade de vida. Então, o que é qualidade de vida? É eu ter tempo de levar minha filha na escola, levar minha filha para o curso de inglês. Então, assim, não precisa ser essa coisa do plantão de 12 horas. Não precisa ser dessa forma. E não tem problema, assim, olha, eu não posso nesse horário porque eu tenho minha aula de zumba. E minha aula de zumba é muito importante, entendeu? Mas tá vomitando sangue. Ok, mas assim, vomitar sangue não é atendimento domiciliar, ok? Vai para uma clínica e tá tudo certo. Então, assim, isso é o quê? A imposição de limites. Então, saber dos meus limites, saber o que eu preciso para ser uma boa profissional e estabelecer meus horários, né? E uma coisa que eu falo o tempo todo nas palestras, né, é que o domicílio não é bagunça. E não é bagunça nesse quesito também. Então, assim, posso fazer um encaixe de um cliente de anos meu num sábado, às 10 horas da manhã, que é um horário que eu não atendo mais? Posso. Mas numa condição específica, só porque eu já sei da rotina daquela família e tudo mais. Mas, de forma geral, eu vou ser muito rígida, porque eu passei muito tempo pensando nos outros. Isso trouxe uma série de consequências para minha vida. E agora eu me coloco um pouco mais na frente. E coloco também a minha família na frente. Porque quando eu pisquei, a minha filha, mês que vem, vai fazer 11 anos. Ela já tá... É o último ano dela de criança. Entendeu? Então, são coisas que não tem preço. E aí eu comecei a colocar essas coisas na frente e eu comecei a repensar muito, porque tinha cliente que eu falava muito mais do que eu falava com os meus pais. E aí começou a bater aquela coisa do tipo, cara, tá errado, né? Isso não pode ser dessa forma. E aí é isso que faz você se organizar melhor, imposição de limite e gerir o seu tempo, né? O domicílio, ele permite, por exemplo, que você numa tarde, você faça um valor super ok e que você não tenha que ficar se exaurindo em 12 horas de trabalho, né? Então, assim, eu fico horas aqui falando sobre domicílio porque eu levanto totalmente essa bandeira e eu tô gostando muito de ver esse movimento de valorização. E até uma das coisas que eu tô levando isso para frente aqui no Rio, né? De levar para as faculdades, essas coisas todas, para falar que existe outras opções, que a pessoa não precisa ficar naquela coisa exaustiva. Veterinária não precisa ser exaustivo, veterinário pode ter qualidade de vida, veterinário precisa de férias, veterinário não quer ouvir áudio, nem ver foto de diarreia no domingo de manhã. Não. Então é isso, né? Então, essas micro coisas que eu fui ajustando. Uma das coisas que eu, assim, com muita dificuldade, foi muito difícil, ainda é muito difícil, mas que eu consegui aplicar, né, para melhorar um pouco lidar um pouco mais com essas dificuldades, esses excessos, né, como você falou, millennials e a gente vive pro trabalho. Foi colocar aquele não perturbe no celular, né, aquele negócio que desabilita todas as notificações do celular. Então, o meu celular, dá 8h30 da noite, ele bloqueia, eu não recebo mais notificação, eu não recebo mais nada. Ele só vai iniciar as notificações de novo no dia seguinte, às 8 da manhã. Eu ainda considero que 12h30, né, de notificação é bastante tempo, né? E domingo, não. Domingo, eu tento nem pegar no celular. Eu sei que é difícil. É uma luta, assim, toda semana, né? Eu me esforço para não pegar o celular e não dar aquela olhadinha no WhatsApp. Mas
muitas vezes eu tenho conseguido. E isso Sim. tem realmente, assim, feito diferença para mim. Eu aconselho, inclusive, colocar o Não Perturbe no celular. No Perturbe, eu ainda não usei, mas eu uso um aplicativo que se chama AppBlock. E aí você seleciona quais os aplicativos que você não pode abrir. Aí eu selecionei o WhatsApp e o Instagram. Então, assim, cheguei na academia, eu ativo o AppBlock. Então, eu não recebo a notificação das coisas. Se eu tentar entrar, o aplicativo me dá um esporro ainda por cima. Fala assim, não, o aplicativo está bloqueado, você já tentou desbloquear tantas vezes hoje. Ele manda, tipo, um negócio vermelho do tipo, cancelado, tá cancelado, não pode abrir essa bodega. E aí é bem interessante, assim. Aí eu uso pra quando eu tô na academia, entendeu? Quando eu vou fazer alguma questão muito importante que eu tenho que ter o foco ali naquela questão, né? Porque você pega o celular para ver uma outra coisa e aí você tem um monte de mensagem ali. E um dos erros que eu cometi foi misturar tudo, então é pessoal com profissional. Fica tudo separadinho com etiquetas, até para a secretária saber o que ela precisa responder e o que não é para ela responder. Então, eu organizei o WhatsApp Business dessa forma. Mas aí, às vezes, você quer falar com um amigo seu, com um familiar seu, entendeu? E aí você acaba vendo que tem outras coisas lá. E eu tenho forçado muito a barra para deixar as coisas separadas quando tá muito ruim, assim, principalmente da cabeça. Eu boto o AppBlock e não vejo ninguém mesmo. E aí, na segunda-feira... a partir entre 8 e 9 horas da manhã, porque é um horário que a secretária ainda não entrou, mas muitas vezes as dúvidas técnicas é o horário perfeito para mim, para eu responder essas pessoas. Então, eu acabei também me organizando dessa forma, de ver um meio termo ali, porque tem coisa que ela não sabe responder, e aí eu respondo mais ou menos nesse horário. E também a organização de mensagem, né? Porque a pessoa que não teve paciência de esperar e ela fica mandando ponto de interrogação, que é uma das coisas mais irritantes que existem. O que vai acontecer? Ela sobe. E aí a regra eu começo de baixo para cima. Você não teve paciência e ficou mandando mensagem, ficou subindo, você vai ser a última a ser respondida. Porque o WhatsApp, ele não é imediatista. As pessoas, né, não ligam mais, né? Tipo, tá morrendo, a pessoa tá mandando áudio. Então, assim, a gente tem que saber, foi ótimo, adiantou muito a nossa vida. 90% dos meus... Acho que 95% das coisas que eu faço e agendo são via WhatsApp, então não posso cuspir pro alto, mas eu tenho plena consciência de que ele fez também com que as coisas não terminassem. Antigamente era assim, o Bolinha tá com diarreia, aí a pessoa ligava, eu falava, olha, tem que fazer isso, isso, isso. Beleza? Beleza. Beijo, tchau. Desligava. Hoje em dia, não. Aí, assim, aí manda foto. Aí, mas e esse remédio? É de farmácia, de não sei o quê? Tá tudo escrito, mas a pessoa tá perguntando. Então, é um trabalho que nunca termina. Assim, o WhatsApp, eu me sinto totalmente enxugando gelo. Chega a me dar ranço. Então, assim, eu até botei a própria secretária também para me ajudar nisso, porque eu queria dar um jeito de secar aquilo ali, né? Porque tava uma coisa desproporcional, né? É um trabalho infinito e um trabalho que não tem hora, né? E desde áudios, assim, do tipo... tá morrendo e não sei o que, desde, tipo, sábado, 8 horas da noite, desde qual é o petisco que eu tenho que dar pro Bolinha? E é tudo áudio. Então, você não sabe se tá morrendo ou se é um petisco. E por que tá perguntando no sábado, 9 horas da noite, sabe? Então, assim, são as coisas, tudo passa pela imposição dos limites, né? A partir do momento que você estabelece seus horários de trabalho e você deixa tudo alinhado com o cliente, porque quem olha assim fala, nossa,
não, nossa, que veterinária grossa, não dá a menor assistência. Não, meus clientes sabem aqui que eu sou incansável, entendeu? E ninguém fica sem resposta. Muito difícil isso acontecer. Eu dou suporte, mas eu aprendi que tem que ser dessa forma, porque se a minha cabeça não tiver boa, né, tudo vai para o espaço. Então, e outra coisa que eu falo, repito várias vezes, assim, se eu tiver um piripaque e eu morrer, a pessoa vai perguntar quem ficou no lugar dela e vai marcar na pessoa que ficou no meu lugar. Exatamente. E assim, eu sou totalmente substituível para todo mundo, menos para minha família. Então, essas coisas que eu fico pensando também, e é muito importante quando a gente fala de produtividade, a gente falar desse tipo de produtividade, né? É uma produtividade, uma autogestão que faz com que você tenha os seus limites, né? E você saiba gerir isso bem e dar valor ao que realmente importa. Isso foram muitos anos aí de terapia, né? Então, terapia tem todo um combo, gente, eu não sou a única louca da terapia. Todo mundo que passa aqui na live mensal fala para fazer terapia. Então, façam terapia. Se você ainda não faz terapia, tem que fazer. Se eu não tivesse feito terapia, eu não teria feito nada disso, né? Não teria buscado milhares de coisas, né? De vez em quando eu dou umas escorregadas, aí saio fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e aí depois eu vou chorar e vou me descabelar. Mas é isso, ao mesmo tempo, sem saúde mental, né? A gente não conseguiria fazer grande parte do que a gente consegue fazer. Verdade. Então, Vivian, você falou que separou uns livros pra gente. Cadê esses livros? Eu tô curiosa. Quem não tava vendo, esse daqui foi o que começou tudo, tá? Da Thaís Godinho, Vida Organizada. Ela, inclusive, tem outros. Ela segmenta em trabalho organizado. Tem várias coisas. E aí eu tinha comentado aqui rapidamente que tem perguntas e a gente consegue escrever nele, tá? Excelente. Então, eu gostei muito desse. E essas duas indicações que foram também do curso, que é esse daqui, ó, Como Escrever Boas Notas, tá? Uma técnica simples para melhorar a escrita, o aprendizado e o raciocínio. Então, gosto muito dessa coisa aqui. A gente falou muito sobre listas, sobre notas, então complementa. E esse método GTD, que é o Getting Things Done, a arte de fazer acontecer. O que acontece? Esses dois eu ainda não li, entendeu? Porque não tive tempo. Mas, assim, eu não tenho dúvida que são ótimas indicações, tá? Até porque é um método também muito conhecido. Então, fica a dica aí para vocês, depois eu vou ler, porque eu tenho muitos livros na lista, só que agora eu fico mesclando. Às vezes eu faço coisas mais sérias, que são esses livros assim, só que eu tô numa fase muito de ler literatura, né? Porque o livro, para mim, é uma forma de desopilar. Então, tô lendo muito livros sobre gatos, os romances japoneses são ótimos, né? Eu esqueci o nome do livro, que é do Vou Te Receitar um Gato, que foi o que eu li, é ótimo. E tem um outro que é um café que é gerido por gatos. E aí esse eu comprei recentemente, mas são coisas bem bobinhas, assim, para tirar da minha cabeça. Mas os de produtividade que eu tenho são esses daqui. Então, esses ainda estão na lista para eu ler. Mas eu já dei uma folheada e eles são bem interessantes. Excelente, maravilhoso. E para a gente finalizar, vou pedir, como eu sempre peço, né, para todo mundo que vem aqui, conselhos para os médicos veterinários que têm alguma dificuldade na sua autogestão e para aqueles que estão acabando a faculdade, vão começar agora, vão iniciar atendimento domiciliar. Manda aí um conselho para esse pessoal. Conselho é difícil. Deixa eu pensar. Assim, não seja onipresente, imponha seus limites,
assim que você puder e você conseguir. Eu sei que não é fácil e hoje eu vejo até como um privilégio mesmo eu poder impor meus limites, né? Comece com um pouco, né? Uma das coisas que a Thaís sempre comenta, porque assim, eu deixava tudo muito bagunçado, assim, o quarto todo bagunçado e tal. E é uma das coisas que ela falou que eu acho que serve para qualquer área da nossa vida se tá muito difícil organizar o armário inteiro, organiza uma gaveta. Faz uma gaveta. Aí a gaveta vai ser rápido, não vai te cansar, porque isso acontece muitas vezes. Você vai arrumar seu armário, aí depois você tá no meio do processo, você tá exaurido, você não quer mais fazer aquilo. Então faz uma gaveta por vez, né? E coloca algumas metas, acho importante. Eu não sou muito de fazer essas metas assim, meta a médio prazo, meta a longo prazo, porque isso me dá um comichãozinho por dentro, sabe? Eu tenho até dificuldade de botar isso pra frente, de pensar nessas metas, porque ainda mais no meu caso, se eu for fazer uma retrospectiva e alguém chegasse e falasse assim, olha, daqui a 5 anos você vai ser coordenadora de pós-graduação, eu ia gargalhar na cara da pessoa. Eu ia ficar, claro que não, tipo, eu faço domicílio, o que tem a ver? Aconteceu, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto para essas coisas também, mas uma das coisas que sempre comenta é você ter uma meta, é você ter um ponto para você olhar para frente e falar, é ali que eu quero chegar, né? Então, isso te dá um gás e começa com pouco, começa com as coisas pequenas e entende que a organização, desde que você tem esse processo de pouquinho em pouquinho, mais contínuo, isso no final é um processo que vai te poupar muito trabalho. E é tudo que eu falei aqui, a lista de compras, o Google Agenda, que já tem os endereços dos clientes todos. Então, vai dar muito trabalho no início, né? Mas depois isso vai muito mais com muito mais clareza e muito mais facilmente para a sua vida. Perfeito, maravilhoso. Então, gente, várias dicas super valiosas, várias dicas de leitura super valiosas. Eu anotei todas aqui, tá tudo anotado aqui. Gente, eu tô aprendendo muita coisa nessas lives, eu tô adorando. Então, para quem tá se formando, o caminho não é fácil, é lógico que nenhum caminho é fácil, né? Mas a gente pensar no que a gente quer, o que a gente tem como objetivo para nossa vida e, lógico, né, pequenas metas, porque a gente sabe que focar só na meta maior gera uma frustração muito grande. Então, passinho de cada vez, mas sempre para frente, né? Sim. E parando para descansar de vez em quando, porque também é importante. Parando para descansar, se for uma escadinha, de vez em quando desce um degrauzinho e não tem problema, sabe? As pessoas acham que vai ter alguém julgando. Cara, ninguém tá nem aí pra sua vida, entendeu? A verdade é essa. Segue sua vida, não se incomoda com comentários alheios. Isso é uma coisa que eu falo muito pros recém-formados. Eu fico falando assim, porque fulano falou mal de mim. Aí o que eu falo, eu repito o tempo todo, faça o seu. O tempo todo, eu tive muita coisa que bateu ali e eu era, tipo, imbatível ali. Eu segui firme naquilo, eu falo, cara, não é porque tá todo mundo falando mal que eu vou falar mal também. Eu vou fazer o meu e acabou, entendeu? E vai ser isso, uma hora vai funcionar. E funcionou mesmo, entendeu? Assim, tem funcionado, né? Você agir com ética, não tem muito erro, entendeu? Então, você não pode ficar esperando as coisas dos outros, né? Aquilo tem que... A valorização, inclusive, parte de você, né? E é isso. E lembrar sempre, né, gente, que rede social é teatro. Sim. Nem tudo que tá ali é verdade. Sim. E nem podemos, né? Lembrar também que as pessoas, né, os clientes ou qualquer pessoa que está passando um feed não quer ver barriga aberta de cirurgia, não. Entendeu? Não quer. E assim, vamos ler o código de ética. Eu poderia, né, ter botado o livrinho do código de ética aqui. O código de ética é um bom conselho de leitura também. Bom conselho
conselho. Eu leio e a minha dica para vocês é leia a cada 3 meses. A cada 3 meses eu sempre vejo alguma coisa que eu não lembrava disso. Então eu sou meio que a louca do código de ética. Ele tá até por aqui, assim, porque ele fica muito à mão, sabe? E aí eu vou marcando as coisas e vou revendo. Então é uma dica também para quem tá formando, leia e releia o código de ética a cada 3 meses. Excelente. Muito obrigada, meu bem. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui, por essas dicas maravilhosas. Eu amei. Já vou começar a dar uma futucada nesses aplicativos e dar uma olhada no preço desses livros. E a gente se vê. Muito obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Esse vídeo depois vai lá pro YouTube. E mês que vem a gente se vê. Beijo para todos. Claro que vai, gente. Boa. A gente que trabalha com serviço completo. Que delícia. Sextou, hein? Sextou. Agora sextou. Agora sextou. Um beijo. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau.